Saudações, torcedores do Denver Broncos! Está no ar o segundo episódio do Mile High Brasil Talk. E agora um episódio mais do que especial, porque temos junto com a gente ele, Matheus Pinheiro, uma das principais vozes do futebol americano no Brasil, na ESPN. Matheus, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, André, Gustavo, Thiago, toda a galera do Mile High Brasil. Acompanho vocês tem muito tempo, então sempre que eu quero saber de Denver, vocês são sempre a primeira opção que eu procuro. Ano passado não perdendo nenhuma live, esse ano no YouTube também não perdendo nenhum vídeo, tá ajudando pra caramba, até mesmo para entender e aperfeiçoar certos conceitos que a gente ainda não entende tão bem assim. Então eu fico muito grato de ter esse trabalho de vocês, assim como tem de páginas que cobrem outros times também, é muito importante que tenha esse trabalho no Brasil. E não tenho vergonha nenhuma de esconder que eu sou torcedor do Denver Broncos, isso eu deixo muito claro nas transmissões, principalmente quando eu faço o jogo do Denver, cara, é muito difícil você controlar a emoção quando você vê que o time tem chance de ganhar, mas quando você sabe que vai perder, aí beleza, a gente encara a brincadeira e faz tranquilo. Exato, eu ouso dizer que a gente se sente representado quando você tá lá narrando e a gente assistindo, é isso aí. Cara, pra você ter uma ideia, eu transmiti 2 jogos do Denver nessa temporada. Um foi certeza que a gente ia perder. A gente fala disso, a gente vai aprofundar isso melhor depois, mas assim, eu já entrei com a certeza de beleza. O que acontecer, aconteceu, o que vier é lucro, o outro time vai anotar mais e beleza. O outro jogo não, né? A gente começou perdendo, mas aí virou, eu falei, opa, temos uma possibilidade aqui, viu? E aí eu tive que dar uma maneirada na empolgação, mas aí... Para completar o time de hoje, rostos mais tradicionais aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, Gustavo. Cara, boa noite, galera. Boa noite aqui onde eu estou, né? E bom dia, boa tarde para quando vocês forem nos assistir. Cara, que legal ter o Matheus aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso e vamos bater um papo legal aí hoje, cara. É isso aí, Thiago Portugal. Obrigado e uma honra ter o Matheus aqui com a gente, né, Thiagão? Fala, André, Gustavo, Matheus, com certeza, uma honra enorme estar aqui conversando com o Matheus. É bem bacana a gente ter a possibilidade de trazer aqui para o pessoal que assiste a gente do Mile High Brasil uma voz tão importante, uma voz que representa a gente num canal de tão grande circulação e tão grande impacto, né, na NFL no Brasil. Então é muito interessante falar com o Matheus, vai ser um papo bem bacana. Exatamente, para a gente começar o papo, trazer um pouquinho aí da história do Matheus, um pouquinho mais de detalhe para aqueles que não têm tanto conhecimento a fundo de quem é o Matheus, está acostumado só a ver as narrações mesmo. Um pouquinho da história, né? O Matheus teve o primeiro contato com a NFL aí em 2006, 2007, né? Num jogo aí Cowboys e Bills, né? Mas o primeiro jogo ali completo que despertou a paixão aí pela modalidade, né? Pelo esporte, foi o Super Bowl 41, aquele, né, memorável Super Bowl que os Colts são campeões. Em 2015, né, teve o primeiro trabalho ali com futebol americano, né? Jogava flag, treinou as categorias de base ali do Santos e Tsunami, né? Vocês podem ver ali que é um santista de coração. Em 2017 começou a carreira jornalística, né? Cobrindo o nosso futebol americano, né? As equipes aqui de São Paulo, né? Então cobriu o Campeonato Paulista, participação dos paulistas no Campeonato Brasileiro. E em 2018 foi que virou narrador ali das competições do Campeonato Paulista pela federação, né? Então, uma voz mega importante para o FABRI, né? Em 2019, concretizou ali passando em um teste na ESPN e estreou na temporada 19-20, né? E desde então faz parte do corpo da ESPN, né? Participa dos programas, faz as transmissões e estamos aí mais do que acostumados já a ver o Matheus na ESPN e representando o Denver Broncos sempre. Então, Matheus, vamos começar com as perguntas aqui, né? As perguntas que a nossa galera quer conhecer também, quer saber a sua opinião. E já vou começar logo de cara com uma pergunta de um apoiador, né? Do nosso programa de apoiadores. O Sadal, nosso amigo Sadal, perguntou aqui, né? Qual foi o momento, né? O clique ali, aquele instante que você falou, puta, eu sou um torcedor do Denver Broncos, é desse time mesmo que eu quero torcer. Qual foi o momento aí que virou a chavinha? Cara, foi em 2011, no Milagre do Tim Tebow. Eu lembro que naquela temporada a galera falava muito mal do Tim Tebow, mas aí depois veio Skip Bayless falando all he does is win, e aquilo foi uma febre nos Estados Unidos, foi uma febre pro fã da NFL no Brasil. E aí eu comecei a acompanhar o Tebow com mais atenção, não propriamente o Denver, mas sim o Tebow.
E aí chegou aquele jogo contra o Steelers, eu tava vendo lá as primeiras jogadas e tal, touchdown ali, touchdown aqui, Ed Royal fazendo, o Tebow correndo também fazendo, só que, cara, chegou na prorrogação, quando o Steelers levou pro overtime, já deu aquele nervoso, mas, cara, quando o Tebow acertou aquele passe pro Thomas, o Thomas foi pra endzone, cara, pela primeira vez eu gritei um touchdown de uma equipe, tipo, comemorando como se fosse um gol. E aí foi quando deu aquele estalo, eu falei, caceta, acho que eu achei meu time. E desde então que eu sou torcedor do Denver. E foi muito bacana que 2 anos depois, eu ganhei a minha primeira jersey de NFL, que foi, por coincidência, uma jersey do Broncos, do Peyton Manning. E foi legal porque foi totalmente de surpresa, porque eu nunca tinha pedido na época pro meu pai, nunca tinha falado que eu queria uma camisa. Do nada ele chega em casa e fala, filho, tá aqui pra você. Eu falei, caraca, obrigado e tal. Então, assim, eu já tava até fardado, tudo com camisa, então foi muito bacana essa relação que eu acabei criando e ainda bem pude acompanhar 2 Super Bowls, ainda bem não assisti o Super Bowl 48, que pude ser poupado de uma dor, mas consegui mas aí vi os 50, foi um dia inesquecível, que eu quase apanhei em casa, porque meu irmão na época tinha 1 ano de idade, aí no touchdown do strip sack eu dei um grito na sala. Foi inesquecível aquilo. Eu posso fazer uma pergunta sobre isso, que é legal, cara, porque você é da mesma geração de torcedores dos Broncos que eu, né, que começou a assistir por causa do Tim Tebow. Eu também. E, cara, exato. Quem não começou por conta do Tim Tebow foi por conta do Peyton Manning, da nossa geração. Isso. E é essa a minha pergunta, cara, porque, assim, a gente começa a gostar de um time por causa de um cara. Esse cara era o Tim Tebow, e de repente chega Peyton Manning. Qual que é a sensação? Puta, esse cara está tirando o Tim Tebow do time, ao mesmo tempo é o Peyton Manning, cara. Foi engraçado isso, Gustavo, porque quando eu comecei a assistir a NFL, né, nessa época aí, 2006, 2007, né, eu lembro que quando eu vi o Super Bowl 41, muita gente já falava da rivalidade Tom Brady e Peyton Manning, né, mas aí eu vi o Manning ganhando e falei, caraca, esse cara aí é bom. E aí eu até achei que eu seria torcedor do Indianapolis Colts por conta disso. Mas não, acabou não despertando aquela paixão, mas eu continuei admirando muito o Peyton Manning, tanto que quando ele se machucou na temporada antes de vir para Denver também, eu fiquei pensando, caraca, a gente perdeu uma estrela na temporada, vai ficar mais fácil pro Brady chegar no Super Bowl, já pensando naquele negócio de rivalidade. E de fato o Brady chegou naquele Super Bowl contra o Giants e perdeu. Só que aí no ano seguinte, quando eu vi a notícia de que o Peyton Manning tinha assinado com o Broncos, eu pensei, caraca, velho, uniu o útil com o agradável para mim, porque eu já era torcedor, já tinha me declarado como torcedor naquela época, mais admiração que existia pelo Peyton Manning, eu fiquei muito feliz. E pelo Tebow, eu fiquei pensando comigo, cara, será que é um encanto de Cinderela? Tipo, será que ele não teve aquela temporada, aquele estalo para dar certo e não deu depois? Ficou provado que realmente foi um encanto de Cinderela, porque ele foi pro Jets e foi para outras equipes e não fez absolutamente nada do que ele fez em Denver. O Manning, em compensação, teve 3, 4 anos de altíssimo nível. Então, quando o Manning veio, eu não fiquei tão sentido pela saída do Tebow, mas sabia que teríamos 3, 4 anos muito competitivos até a aposentadoria dele. Dito e feito, a gente foi para 2 Super Bowls e ganhou 1. Foi com certeza uma época de vacas gordas em Denver, né? Foi um momento que todo mundo que a gente era feliz, com muito carinho. Feliz e sabia, né? Que a gente era feliz e sabia. A gente era feliz e sabia. Falando um pouquinho, Matheusão, do que a gente já brifou um pouquinho ali no começo, né? Narrar um jogo dos Broncos, né? Você já falou que narrou, né? Detalhe um pouco mais aí de como essa experiência é algo mais difícil, é algo que você gosta de fazer, dá alguns detalhes a mais pra gente aí. Cara, narrar o jogo do próprio time é muito legal, cara. E eu fui formado fazendo isso, né? Porque, assim, não escondo pra ninguém, torcedor do Santos, torcedor também da Portuguesa Santista, então eu fiz toda a minha base de narração esportiva aqui em Santos, indo pra Vila Belmiro, indo pra Urico Mursa, Estádio Espanha, fazer jogo do Jabaquara também. Então eu sempre tive essa facilidade de narrar jogos das equipes que eu gosto, das equipes que eu torço. Mas eu fiquei pensando comigo, cara, e quando chegar a minha hora de fazer o Denver Broncos, como é que vai ser essa relação? No fim das contas, foi uma relação muito boa. E tem uma história engraçada do primeiro jogo que eu narrei do Broncos, narrei 2. O primeiro deles foi Buccaneers e Broncos. Foi na semana 3 ou 4, se eu não me engano, da última temporada. Só que eu só fui escalado para aquele jogo por causa do Twitter. Por quê? Naquela semana, o Broncos tinha assinado com o Mark Sanchez. Foi o Mark Sanchez? Não. Foi o Blake Bortles. Isso. O Broncos, é tudo o mesmo nível.
assinou com 2 Broncos, e aí a galera começou a pesar no Twitter, Matheus, se vai transmitir o Broncos, vai ser você, porque o Bortles vai ser titular, você vai ter que narrar esse segmento e tal. A galera pesando em cima de mim. Aí teve um retweet que eu dei ali falando, vocês gostam de me ver sofrer, né? Aí beleza, saiu a escala na quarta-feira, Broncos e Buccaneers, Fox Sports, Matheus Pinheiro. Aí eu cheguei no meu chefe e falei, tu fez de propósito, né? Ele, eu fiz de propósito, a galera do Twitter pediu, eu só atendi o pedido deles. É o povo que o povo pede, né? Exatamente, aí foi aquilo que eu falei no começo, dos 2 jogos que eu fiz, era o jogo que eu sabia que a gente ia perder. Eu estudei, fiz a preparação certinha, principais jogadores, estatísticas, tudo bonitinho para quando tivesse um gancho poder falar. Obviamente que pro Buccaneers eu pude falar mais coisa porque eles estavam aparecendo mais. Mas teve touchdown do Tim Patrick, a defesa teve bons momentos naquela partida, deu para desenferrujar, né? Tirar aquela vontade de gritar um touchdown do Denver Broncos, que eu tava muito afim. E aí, beleza, estreando, ou como diz o meu pai, tirar da virgindade, a gente continuou na temporada. E aí veio o jogo Denver Broncos e Miami Dolphins. E era um jogo que eu muito queria narrar, porque a defesa de Denver estava numa alta fantástica naquela altura do campeonato, e ao mesmo tempo o Tua estava num hype fantástico com o Miami, é a hora dele ganhar os jogos, vem de vitórias seguidas. Eu falei, cara, esse confronto vai ser legal. E o Miami, para mim, era muito favorito naquele jogo. Começou anotando o touchdown por causa de uma interceptação do Locke, o que era normal na altura do campeonato. Aliás, eu só não faço isso ao vivo numa transmissão, cara, mas toda vez que eu tô em podcast e tudo mais, cara, eu sempre abro um parênteses pra falar pro Duloc ir pro inferno, e eu mando com vontade, cara. Você é dos meus, mano. Você é dos Nossa, meus. cara, você tem uma ideia, quando eu gravo podcast, assim, o microfone tá aqui na minha frente, tô gravando e tal, então vamos falar do Denver Broncos? Drew Lock vai pro inferno! Vamos continuar falando aqui e tal. Tipo, dou aquele grito com vontade mesmo, vai espantar o azar, né? E beleza, né? Vamos ver se essa temporada vai dar certo. Já é garantia de audiência certeira agora esse vídeo, porque o Matheus falou isso aí. A galera já vai curtir já. Você pode colocar assim, spoiler, André, spoiler. Vai pro inferno, Drew Lock. O número de likes que vai aparecer aí depois vai bombar, cara. Só... Não, vai dar clickbait isso. Vai dar clickbait, que se for divulgado no exterior... narrador dos canais ESPN, manda quarterback da NFL, ir para o inferno. Exatamente. Não, cara, mas o Locke eu já perdi a paciência com ele, cara. Eu falando, porque a gente vai detalhar melhor isso depois. E aí, quando chegou aquela partida, cara, e eu vi a possibilidade de Denver vencer, foi uma das poucas partidas onde teve muita emoção até o último segundo para poder narrar. Fitzpatrick entrando, fazendo diferença naquela campanha final. E aí, quando teve a interceptação no final, cara, eu só sei que deu aquele estalo de acontecer o lance, um segundo, enche o peito e interceptação e é fim de jogo, vitória dos Broncos, tipo, com aquela vontade, caraca, meu time ganhou, porra! Tipo, vontade de gritar isso como um torcedor, mas obviamente que na hora a gente pondera isso, segura, mas foi muito legal ter narrado uma partida tão emocionante como foi aquela entre Denver e Miami, então, pelo menos eu saí da temporada tendo narrado uma vitória do meu time, então foi uma alegria muito grande. A gente sempre fala desse jogo, né, Gustavo e Thiago, nas lives, né, foi um jogo importante, porque dali para frente o Drew Lock deu uma assentada, né, deu uma melhorada, e eu acho que aquele era o jogo perfeito para a gente ganhar, né, assim, era um jogo que todo mundo já falava, Miami tá vindo bem, o hype do Tua, não sei o quê, a gente foi lá e, não vem querer falar que a gente tá morto aqui, não. Tinha aquelas graçolas da defesa ameba, né? Todo mundo em pé ali na linha defensiva, fazendo graça. Era a hora de ter uma vitória, né? Para animar os Broncos e para dar uma baixada na bola do adversário, né? Porque naquela altura ali, Miami também estava saltinho alto. Foi uma derrota que fez diferença, porque foi graças a essa derrota que eles ficaram fora da pós-temporada. Então a gente teve aí um pezinho nessa história também. Com certeza. Gustavão, já aproveita o ritmo aí e manda sua pergunta aí para o Matheus. Bem, Matheus, eu vou mudar um pouquinho do assunto antes da gente continuar falando dos Broncos. Eu queria falar um pouco de futebol americano no Brasil, cara. Você foi um cara que sempre apoiou o futebol americano aqui no país, né? Seja como repórter, narrando o jogo, ou até mesmo prestando bastante apoio nas redes sociais, né, cara? Eu queria perguntar para você como é que você vê o futebol americano no Brasil hoje. Você acha que ele vem evoluindo ao longo dos tempos? Qual que é a sua visão sobre o esporte no Brasil hoje, cara?
Cara, não para de crescer. Mesmo em tempos de pandemia, é muito bacana a gente ver o que está sendo tomado nos bastidores. A gente vê ações como, por exemplo, o eSports entrando cada vez mais dentro do FABR com as competições, já que não pode ter dentro de campo. Algumas federações se mexendo para que melhore a estrutura para os seus times e jogadores. A própria Federação Paulista mesmo, né? Eu fiz uma reportagem para o ESPN League na semana passada, porque no Parque Ecológico do Tietê, lá na Penha, vai ser erguido o primeiro complexo do Brasil de futebol americano, tipo estádio para 3 mil lugares, alojamento para as equipes que vierem de fora. Então, assim, toda uma estrutura que vai fazer até com que a própria NFL olhe para o Brasil e fale, os caras têm estrutura, a gente pode fazer um joguinho lá, quem sabe. Então, é muito importante a gente ver a seriedade que as federações estaduais estão dando, não só para o esporte dentro de campo, mas também fora dele. Hoje mesmo, a CBFA, a Confederação Brasileira, confirmou aí o Dayan Morandi, e também mais um, agora que eu esqueci o nome, que é de um grupo, do Grupo LX, que é um dos principais grupos de marketing esportivo do Brasil, para ajudar o marketing da CBFA. Então, o networking também está muito forte hoje. Então, eu acho que o período da pandemia está fazendo muito bem para algumas federações, porque essas federações, como a Paulista, por exemplo, estão conseguindo se estruturar fora de campo para que quando possa voltar para dentro de campo, as coisas continuem num nível bom ou até mesmo melhor. Então, a gente enxerga hoje que a margem de melhora, pelo menos aqui em São Paulo, é muito grande. Mas não só São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um beach flag muito forte, Minas Gerais, que tem o Galo, por exemplo, que é uma equipe que tem aí tradição nos últimos anos em ganhando títulos nacionais, a região sul também, que é um dos principais polos de futebol americano do Brasil, com o Paraná, Santa Catarina, que tem o T-Rex, e o Soldiers no Rio Grande do Sul, que também é uma grande força. O futebol americano do Nordeste, cara, que é um dos mais fortes do Brasil, principalmente João Pessoa. O Centro-Oeste tem crescido muito, e não só o FA masculino, mas também o FA feminino. A gente viu o último campeonato brasileiro sendo estruturado, e através dos talentos que tem dentro daquele campeonato, muitas jogadoras foram anunciadas em equipes dos Estados Unidos. Teve um boom aí de transferências. Muitas jogadoras que saíram de Bangu, saíram de Brasília, e outros times, que agora vão jogar nos Estados Unidos nessa próxima temporada. Então, é uma perspectiva muito boa, tanto dentro quanto fora de campo. E é bom, e é legal a gente perceber que a pandemia não fez com que a maioria dos dirigentes se acomodasse. Então, quanto menos acomodação, mais trabalho, e com isso mais resultados podem acontecer e estão acontecendo. Então, é muito legal saber que em nível organizacional, né, tem um trabalho bom sendo feito. E aí o que eu queria perguntar para você também é o seguinte, que tipo de suporte você acha que ainda falta para o esporte realmente decolar como competição e ter mais visibilidade em nível nacional? Assim, você acha que é suporte financeiro, é divulgação na mídia? O que você acha que poderia melhorar algum ponto nesse sentido para dar aquele voo de foguete, vamos dizer assim, no esporte? Cara, existem questões dentro do futebol americano e fora do futebol americano. Fora do futebol americano as federações trabalharem junto com a Confederação Brasileira para ter apoio governamental, por exemplo. Eu sempre vou dar o exemplo de São Paulo, porque São Paulo realmente está dando um bom exemplo nessa questão. Não só tem dirigentes comprometidos a ter sucesso nos projetos, como também está conseguindo apoio governamental. O principal deles foi do Alexandre Frota. Para quem não sabe, o Alexandre Frota é bicampeão brasileiro de futebol americano pelo Corinthians. Então, o Ricardo Trigo, presidente da federação, ele falou uma coisa numa coletiva que eles deram na semana passada, que é verdade. O pessoal de Manaus perguntou para eles, quando tudo voltar ao normal, o que a gente pode pegar de exemplo para que a gente possa fazer também? E para mim, o Trigo falou uma coisa que é bem verdade. Cara, primeiro de tudo, tenha ao seu lado alguém de força política que goste muito de futebol americano. E nós tínhamos o Frota aqui em São Paulo, que tem uma proximidade muito forte com a federação. Então, isso já fez com que emendas parlamentares pudessem entrar. Entrou aí R$1 milhão para ajudar o começo da construção. Deve entrar mais dinheiro. Patrocinadores já começam a olhar para tudo isso. Então, eu acho que você buscar apoio fora do esporte, no âmbito governamental, eu acho muito importante. Você buscar as leis de incentivo ao esporte, você começar a educar nas escolas, em aulas de educação física, por exemplo, você começar a introduzir, por exemplo, o flag football, que é uma modalidade sem o tackle, então dá para praticar, tanto que o flag football vai ser praticado já nos próximos Jogos Pan-Americanos, é um bom exemplo disso, pode vir a se tornar um esporte olímpico.
E dentro do próprio futebol americano brasileiro, cara, alguns egos precisam baixar. Infelizmente, eu vi isso de perto, muitos egos acabam atrapalhando o desenvolvimento de algumas coisas. Então eu acho que quanto menos a pessoa pensar no próprio umbigo e todo mundo pensar coletivamente, não pensar apenas no ganho da sua equipe, mas pensar no ganho da sua equipe junto com as outras, o futebol americano brasileiro vai para frente. Então, quanto mais você pensar coletivamente e mais apoio fora de campo tiver, aí sim vai dar aquele boom maior do que já é hoje. E olha que o boom que demos nos últimos dias, por conta do complexo que vai ter em São Paulo e tudo mais, cara, já é um baita de um crescimento. Maravilha. O futebol americano no Brasil vem crescendo, como o Matheus bem disse, né? Vem aí numa crescente, não é de hoje, né, Matheus? Vem aí, ainda bem, faz um bom tempo crescendo, e a gente espera que continue tendo esse desenvolvimento, porque a gente quer um joguinho de NFL aqui também, né? E isso é importante, como você bem disse, para a NFL ver, tem uma liga estruturada, tá acontecendo lá também de uma maneira bem bacana, né? Vamos voltar ao assunto do Denver Broncos. Thiago Portugal tem uma pergunta. Manda lá, Thiagão. Matheus, voltando ao nosso time, o que você achou dessa nossa última temporada? O que você tem a dizer? Cara, o saldo, no fim das contas, foi até positivo, porque o grupo se mostrou de uma habilidade fantástica. E parece até que a gente pega no pé, mas o grande calcanhar de Aquiles, literalmente, foi a posição de quarterback. A gente não pode ter irregularidade numa posição que vira e mexe, você vê duas interceptações por jogo, você vê rate abaixo dos 90. Cara, você não pode ter. A principal engrenagem da máquina, cara, não pode ter essa inconstância. A gente tem peças como Patrick, Judy, o Gordon, tinha o Lindsay, Fantz, que fez uma temporada muito boa naquilo que produziu, e na defesa a gente tem clutch players. Então, a gente sabe que defesas podem ganhar campeonatos, como diz o ditado, mas o ataque tem que fazer a sua parte, e o ataque foi limitado por conta de um quarterback limitado. Se bem que eu acho que, assim, só brifando um pouquinho, eu acho que o Locke vai ter mais uma chance esse ano por conta do Peyton, mas aí é algo que a gente pode aprofundar depois, mas eu acho que vai ser a derradeira chance da carreira do Locke em Denver. Então, assim, o saldo foi bom, não ter ido aos playoffs era previsível por conta desse problema, e ter tido as vitórias que a gente teve foi algo bem agradável, mostrou que o grupo é super habilidoso e pode brigar por coisas maiores, tendo as peças certas agindo no momento certo. Muito resiliente, Batalhou né? Também, É aquilo que a gente conversava sempre nas nossas lives, a nossa defesa mostrava que o nosso time era muito resiliente, né? Não se entregava nas partidas, mantinha nosso time na partida, mas sempre faltava aquele algo mais, que é a inconstância da nossa peça principal do time, né? Isso que é o que muitas vezes tirou a gente a chance de vencer, né? Que toca na bola todos os lances, né? Até pelo fato do time ter perdido muitas vezes por uma posse ou até mesmo por 2, 3 pontos. Não, então... E se você pegar, Gustavo, aquilo que o Matheus falou, por exemplo, o jogo contra a Kansas City, que a gente jogou em Kansas, a gente jogou super bem, só que naquele último drive, que é o drive que você precisa capitalizar para você ter chance na partida e ganhar a partida, você não tem a confiança de ter um quarterback que pode fazer isso por você, né? É aquilo, cara, quando você joga contra o Patrick Mahomes, você tem que entender uma coisa, você não vai parar o Patrick Mahomes, você pode no máximo anular ele um momento ou outro. Então, assim, a defesa podia até trazer ele para a red zone, mas chegou na red zone, a defesa parecia que crescia para cima dele. Sim, o Gustavo até pode falar isso melhor. O índice da nossa defesa na red zone é impressionante, é algo incrível. E o problema é que o nosso ataque não capitalizava, né? Então aí complicava. Se eu não me engano, é o segundo ano seguido que a nossa defesa é a primeira na red zone. É a defesa número 1 da NFL na red zone. E se você pegar os ratings do Patrick Mahomes, em todos os jogos da temporada, os dois dos 3 mais baixos dele foram justamente contra os Broncos. Sim. Até porque naquela primeira partida, que foi uma baita lavada, a defesa saiu de campo, acho que estava com 9 pontos, alguma coisa, voltou, estava 21, 24. Então, teve muita coisa que foi o ataque quem cedeu e essas vezes dá aquela maquiada, né, nas estatísticas da defesa. Não, o Patrick Mahomes saiu naquela partida sem ter lançado um touchdown. Foi defesa e times especiais que construíram aquele placar.
Isso mesmo. A gente falou, acho que na live logo após o jogo, a gente falou, ele teve o segundo pior jogo da carreira nesse jogo, se não me engano. Então, assim, a defesa faz a parte dela, mas falta aquele pequeno detalhe, igual a gente sempre fala, né? Pequeno, grande detalhe, André. Matheus, o Denver Broncos, o John Elway, ele decidiu efetivamente se afastar do cargo de General Manager e começaram, né, uma busca, fizeram entrevistas e contrataram George Paton, que veio lá de Minnesota. Queria saber o que você achou da contratação do George Paton e o que você está achando até agora dele na off-season e o que você espera dele no comando dos Broncos. Olha, primeiro de tudo, eu acho que uma relação, quando ela se desgasta, quanto mais cedo ela termina, melhor. Então eu sinto que a relação John Elway, General Manager e Denver Broncos estava se desgastando há muito tempo e a gente sempre contestava alguma decisão que ele tomava. Então, ele ter tomado a decisão de querer sair foi muito bom, até mesmo para preservar a imagem dele, porque se ele só faz cagada atrás de cagada nas decisões, alguns torcedores vão olhar para ele e vão falar, meu Deus do céu, é esse cara que a gente idolatrava quando jogava e tal. Infelizmente tem ser humano que pensa assim na vida, né? Não sabe separar as coisas. Mas aí o fato dele ter pedido para sair, eu acho que foi uma decisão muito coerente da parte dele. E eu fiquei bem feliz com a chegada do Paton, porque muitas equipes estavam atrás de General Manager e ele era um alvo. E o nome dele me agrada porque ele ajudou a selecionar talentos como Justin Jefferson, Dalvin Cook, Eric Kendricks, Daniel Hunter, entre outros que jogaram e jogam ainda em Minnesota. Então, o que ele tem feito nessa off-season até o momento me agrada bastante, porque ele tem focado em manter os clutch players e, ao mesmo tempo, trazer peças que possam somar, até mesmo para bagunçar a nossa cabeça pensando em draft. Porque, vamos pegar aqui uma linha do tempo, vai. Kareem Jackson renovou, chegou o Kyle Fuller, renovou com o Justin Simmons colocando a tag, veio o Ronald Darby, renova com o Shelby Harris, vem o Mike Boone. Então, assim, você percebeu que de todos esses nomes que eu falei, só o Mike Boone é um nome ofensivo. Todos da defesa, ele manteve os principais e trouxe peças para somar. Como eu sempre falei, né, o AJ Bouye, obrigado por nada. Então, a vinda de alguém como o Ronald Darby e, ao mesmo tempo, a vinda de alguém como o Kyle Fuller, cara, vai dar um alto nível, sim, para a nossa defesa em termos de cornerbacks. E os safeties da equipe estão preservados. Então, isso é perfeito. O que eu acho que agora vai acontecer no draft, propriamente dito, é que se Denver não atacar um quarterback, com certeza vão mirar o meio de defesa. Porque o wide receiver não precisa. Para mim, o Denver tem um dos grupos mais habilidosos da NFL. Running back, cara, eu vou te falar que eu acho que se não for defesa, vai ser running back em primeira rodada. Coisa que muitos acham que não digo que um erro, mas ficam surpresos quando acontece. Mas não sei, eu acho que só o Gordon, e o Gordon no ano passado não esteve 100% o tempo todo, você trazer o Mike Boone, que no ano passado só teve 11 tentativas de corrida para quantas jardas? 59? Cara, então eu acho que não é a segunda opção ideal. Então eu acho que o trabalho dele já nessa off-season, nas contratações, ele foi muito bem, e agora é a curiosidade de ver como que ele vai trabalhar no draft. Ou se vai trabalhar um meio de defesa, ou se vai trabalhar uma peça de ataque. E se for trabalhar a peça de ataque, para mim é running back. A gente vê ele vivendo pelas palavras que ele disse na coletiva, né? Para mim isso aí é um excelente indicativo, né? Ele falou que ia draftar e desenvolver, que ele cuida dos jogadores internos, né? Os jogadores do próprio time, ia ser agressivo, mas não irresponsável. Por enquanto ele vem seguindo a risca aí tudo que ele falou naquela coletiva, né? Então é muito importante. O que eu acho mais interessante que eu estava observando é como ele está trabalhando como se ele fosse um scout, né? Desde o começo da carreira dele. Ele está aí, ó, rodando universidade, assistindo os Pro Days, observando os prospectos. Isso eu acho muito legal. Isso mostra o quão dedicado ele é, né? Isso daí é bem gratificante para a gente como torcedor ver o cara agindo dessa forma. Eu não lembro quem tweetou, mas falaram, né? O George Paton, ele é um scout de coração, né? Então o cara jamais vai deixar de ser um scout, né? Coisa que John Elway não era scout também, né? John Elway era quarterback, não tinha experiência de scout, de estar lá no campo observando, enfim. É aquilo, o Elway é uma pegada diferente. O Elway, ele sabia avaliar a técnica, mas às vezes só a técnica não precisa. Você tem que ter também um embasamento de números. O que esse cara fez? O que ele produziu? E eu acho que o Paton tá trazendo isso, tá aliando a técnica com os números. Então eu acho que o resultado pode ser muito bom. Pode. Exatamente.
Bom, já falamos um pouquinho do Drew Lock, né? Vamos trazer ele do inferno de volta aqui para a conversa. Você já falou que acha que ele vai ter, né, a última e derradeira chance aí, mas a minha pergunta é mais no quesito de você acha que vai ter uma competição melhor, né, do que Jeff Driscoll e Ripken do ano passado? A gente vai trazer um veterano, a gente vai em busca de alguma coisa pelo draft, devemos fazer isso, sim ou não, né? Como que você vê aí essa sala de quarterbacks e até mesmo quarterback no dia 1 aí? Bom, deixa eu ver aqui. Draft 2021, quarterbacks. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque ó, o que eu tô achando que vai acontecer, depois do que aconteceu na tarde de hoje, dia 26 de março, envolvendo o Miami Dolphins, o San Francisco 49ers, o Philadelphia Eagles, com o San Francisco 49ers indo para pick número 3, cara, eu tenho certeza que as 3 primeiras escolhas do próximo draft serão 3 quarterbacks. Trey Lance, Justin Fields, o próprio Trevor Lawrence, que deve ser a primeira escolha, isso não tem a ver. Fala que vai ser o Mac Jones, Matheus. Fala que vai ser o Mac Jones. Olha, na boa, eu acho que o Mac Jones pode até sobrar na pick 9, cara. E se o Mac Jones fala isso não. Duvido não das loucuras, né? Vai que, né? A gente nunca sabe se o George Paton ele vai agir como um John Elway da vida nos melhores dias, ou se ele vai agir como um general manager de um Chicago Bears da vida, que tem um Patrick Mahomes disponível e pega um Trubisky. É a grande dúvida que fica, mas eu acho que quarterback, cara, do draft, só se for ali numa escolha muito alta, coisa de 4ª, 5ª rodada. Eu acho que o draft agora, pick número 9, é uma posição confortável para fazer tanto trade up quanto trade down. E se tiver que escolher de fato na pick número 9, cara, eu acho que o quarterback não vai. E analisando os quarterbacks que estão disponíveis na free agency, cara, tem que trazer um quarterback experiente para que possa, ao mesmo tempo, ajudar o Locke. Porque eu acho que o Locke vai receber essa última oportunidade, porque eu acho que a cabeça do Peyton deve estar pensando o seguinte, cara, conversando com o Locke, ó, seguinte, você teve 1 ano e meio, 2 anos com o Elway e fez isso. Beleza, eu vi e já sei o que eu posso te ajudar. Eu vou querer uma temporada de você na minha mão, para saber o que eu posso fazer para você render. Se depois dessa temporada você não corresponder, cara, aí a gente conversa, tchau, a gente procura trocar você para alguma equipe e beleza, cada um segue sua vida. E aí, cara, eu vou te falar, dos nomes que eu vi que estão disponíveis hoje na Free Agency, eu faria um contrato de 1 ano e traria o Alex Smith. O Alex Smith no banco não só provocaria na cabeça do Locke um negócio de caramba, se eu vacilar, eles vão querer colocar o Smith porque é um cara de liderança, é um cara experiente. E ao mesmo tempo, nos treinos, na própria sideline, o Smith pode ser esse tutor, de chegar no Locke e dar os conselhos que ele precisa. Então eu acho que mais do que nunca, trazer um quarterback do draft hoje para criar rivalidade é algo que não vai ajudar. Eu acho que o momento agora é de dar essa última oportunidade para o Locke, porque eu acho que o Peyton quer isso, e ao mesmo tempo trazer alguém experiente para estar ao lado dele e poder ajudar, poder aconselhar. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a esse tema, porque muita gente discute isso, né? Se traz, por exemplo, o Alex Smith, vamos supor que o Denver Broncos traga ele para ser o reserva do Locke. Você acha que chega nos training camps e vai ter uma disputa aberta pela titularidade, ou o Alex Smith desde cara um plano B? Ó, se o Locke derreter de novo essa temporada, nós temos esse cara aqui. Qual que você acha que seria a situação que nós chegaríamos aos training camps com Alex Smith e Drew Lock no nosso room de QBs lá? Cara, a simples contratação do Alex Smith já provocaria muita coisa no Locke, eu acho, psicologicamente, para fazer ele pensar que ele tem que fazer alguma coisa a mais do que ele está fazendo hoje. E eu acho que o próprio Drew Lock entraria num training camp pensando, cara, primeiro deslize que eu der aqui, ó quem tá do meu lado. Então eu acho que eu não posso vacilar. Então eu acho que isso pode ser até um fator de motivação para ele. A gente sabe que ele pode produzir muito mais do que ele produz hoje. Então eu acho que ele precisa de motivações. E eu acho que a vinda de alguém experiente como o Alex Smith poderia provocar isso nele. Acredito que ele não é o franchise player, acredito que ele não é o futuro da franquia de fato, deixando as brincadeiras de lado, mas eu acredito que ele pode melhorar de rendimento se ele tiver essas motivações no campo. Então, se assinar com alguém do calibre do Alex Smith, cara, já vai provocar isso nele na cabeça, a ponto de chegar no training camp e falar, eu vou produzir esse ano mais do que eu produzi nos anteriores. Você acha que... Muito cômodo, né? Você acha que se
te assina, por exemplo, numa troca com Gardner Minshew ou com Sam Darnold, o que você acharia? Cara, o Gardner Minshew, esquece, não vai criar essa competição. O Minshew foi um hype muito, como eu falei do Tebow, né? Foi muito encanto de Cinderela, só que foi um encanto de Cinderela muito menor, porque durou 4, 5 jogos, o que foi suficiente para fazer eu comprar uma camisa dele, mas enfim. Eu tenho uma camisa do Gardner Minshew, eu tenho que admitir. E eu acho que se você for pegar um Sam Darnold da vida, por exemplo, eu acho que qualquer coordenador ofensivo, técnico, não chamado Adam Gase, pode fazer o Sam Darnold render muito mais do que ele rende hoje. Então eu acho que se for para trazer um quarterback jovem para criar competição, eu acho que o nome ideal é o Sam Darnold, mas eu não traria. Mas eu acho que se fosse para criar essa rivalidade, dar uma nova chance, novos ares, de repente pode fazer bem para a carreira do rapaz, não vejo por que não contratar. Mas eu, particularmente, não contrataria e acho que o caminho tem que ser esse. Você contratar um quarterback mais experiente para dar o estímulo da competição e, ao mesmo tempo, os conselhos vindos em sideline, em treinamentos, e você investir em outras posições no draft, e não atacar um quarterback numa escolha muito alta. Bom, falando em aquisições de jogadores, nós falamos também do que já aconteceu, né, na Free Agency. Julgamos aí, todo mundo em consenso, que foram boas movimentações que o George Paton fez, né? Queria saber, Matheus, você acha que vem mais alguém ou a gente vai estar meio que mais na defensiva, só um negócio mais bem posicionado, talvez para fazer um rollover de dinheiro para o ano que vem, tem contratos importantes para serem renegociados ano que vem? O que você espera daqui para frente? Mais contratações ou vai ficar mais tranquilo? A situação está muito confortável. Eu acho que as contratações principais que tinham que ser feitas, que era literalmente na secundária, as contratações já foram feitas. Eu acho particularmente, que os movimentos mais pesados de mercado já foram feitos. O que pode acontecer agora é assinar justamente com um quarterback mais experiente, é você trazer, de repente, mais gente para o meio da defesa para compor o elenco. Eu não vejo o Denver agora indo atrás de algum nome pesado, de fato, para balançar o prédio, para fazer barulho no mercado. Não acredito mais nisso. O que eu acho que o máximo que Denver pode fazer é alguma movimentação no draft para ou subir da posição 9 ou descer. Eu acho que a posição de Denver hoje é uma posição muito cobiçada, porque a gente acabou se criando uma certeza no meu modo de ver, de que as 3 primeiras picks serão 3 quarterbacks. Logo, os running backs, os wide receivers, os jogadores de linha ofensiva e jogadores de defesa, como o Micah Parsons, por exemplo, todos eles estarão disponíveis da 4ª escolha em diante. Então, teoricamente, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, Denver teria a 6ª escolha nessa brincadeira. Então, eu acho que as 6 primeiras posições, depois de 49ers, Jets e Jaguars, são posições muito bem vistas hoje pelas equipes. Cabe aos general managers pensar, vale a pena a gente fazer uma troca para pegar jogador X? Aí tem que sentar com o Peyton e conversar com ele, o que a gente pode fazer aqui? Eu acho que hoje, se Denver tivesse que atacar alguma coisa no draft hoje, eu acho que eles vão atacar, eu acho que eles vão de defesa. Pegando aqui até o que os insiders dos Estados Unidos têm falado, tem gente falando que o Micah Parsons pode estar disponível, que eu acho que é improvável. Tem gente falando que pode pintar, de repente, um Trey Lance, se ele não for escolhido nas 3 primeiras escolhas, o que eu acho improvável também. Mac Jones, não. Mas muitos estão falando aqui de 2 nomes específicos, que são 2 cornerbacks. O Caleb Farley e o Patrick Surtain, que são 2 cornerbacks, um de Alabama e o outro de Virginia Tech. Eu não duvido que possam ser feitas essas escolhas. E, ao mesmo tempo, algum linebacker também, ou então jogador de linha ofensiva, eu acho que não vai fugir desse meio. Mas se eu tivesse que apontar uma surpresa, alguma escolha que, pegue todo mundo de surpresa, eu acho que seria uma escolha de um running back, porque só o Melvin Gordon, não estando 100% fisicamente, pelo que mostrou na última temporada, e o Mike Boone, que não acrescenta em tanta coisa, então eu acho que poderia ser algo que o Peyton poderia pensar, mas eu acho que ele não vai fazer. Mas você acha, por exemplo, que essa situação seria mais viável se ele conseguisse descer um pouco, fazer um trade down? Se ele fazer um trade down, eu acredito em running back, porque o que estão cotando é que o Travis Etienne, por exemplo, ele vai ser escolhido entre a pick número 20 e a pick número 30. Então, se Denver trocar aí para baixo, pode dar certo. O próprio Najee Harris, né? Ou Najee Harris. A gente viu o Clyde Edwards-Helaire sendo a escolha número 32.
um dos principais running backs da penúltima temporada do college e foi escolhido na última escolha da primeira rodada. Então, Jonathan Taylor na segunda rodada. Também tem essa. Então, bons running backs sempre são escolhidos ali para o final, a não ser que seja uma necessidade padrão Ezekiel Elliott, por exemplo, que foi ali uma das 5 primeiras escolhas do draft dele. Então, eu acho que se tivermos um trade down, eu posso pensar na possibilidade de um running back, mas se manter a 9, eu vou ficar nessas 3 possibilidades. Corner, line ou então offensive line. Maravilha. Temos aí um bom panorama do draft aí que tá chegando, né? Tá chegando aí um pouquinho mais de um mês aí já. E com transmissão traz essa exclusiva da alegria ESPN. Exatamente. Tem que fazer o jabá da empresa. Não, tá certíssimo. Gustavão, manda bala. Cara, a gente tá chegando aqui na pergunta de $1 milhão, né? Mas antes de ir para ela, uma coisa interessante, né, que a gente viu, e você já comentou um pouco aí sobre o George Paton, é essa questão dele cuidar dos jogadores da casa, né? E a gente viu isso com as renovações do Justin Simmons e do Shelby Harris, né? Fora o impacto desses dois em campo, que é incontestável, que nós já sabemos o que eles podem fazer no campo, o que você acha que essa nova filosofia do Paton e esses jogadores, né, o que eles significam como lideranças no time, qual que é o impacto disso para o vestiário do Denver Broncos, cara? O que você acha disso? Cara, você não perder os seus líderes, você não perder aqueles jogadores onde, cara, eu cometi um erro, fiz alguma coisa, com quem eu falo para eu poder tentar me ajustar. Você chega no seu capitão, você chega naquele jogador mais experiente, você chega naquele jogador que hoje vive uma boa fase e pode passar o segredo, entre aspas, para que você não cometa o mesmo erro depois. Então eu acredito que manter peças como Harris, manter peças como Simmons, não foge de outro padrão a não ser liderança e confiabilidade dentro do vestiário. Se você tira um desses jogadores ou tira os dois, como é que o elenco fica pensando, cara, com quem a gente vai falar aqui, com quem a gente vai se aconselhar, com quem a gente vai ter alguma troca de experiência, tipo só o Von Miller? A gente precisa ter mais gente aqui que tem essa experiência. Então eu acho que o Paton preservar a casa, renovando com essas peças mais fundamentais que hoje são da defesa, vai fazer com que essa defesa hoje melhore o seu nível e, ao mesmo tempo, a gente torce para que o ataque possa acompanhar o nível da defesa. Se isso acontecer, cara, Denver vai ter um time para classificar para playoff. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Então, eu vou tentar tirar o efeito Drew Lock da balança. Vamos imaginar que o Drew Lock consiga melhorar o suficiente para ser um cara mediano, ok? Mais uma pré-temporada, no mesmo sistema, com os mesmos jogadores. Vamos imaginar essa como ser uma situação otimista. Onde você acha que esse time do Denver Broncos, isso antes do draft, porque o draft sempre tem um hype também depois. Onde você acha que esse time pode chegar? Você acha que a gente consegue ir para a pós-temporada? A gente vai jogar em janeiro? Drew Lock tendo uma melhora de desempenho, sim. O grupo inteiro é habilidoso. O único problema, de fato, foi a posição de quarterback que não jogava direito. Então, é o que eu escrevia no Twitter, cara. Se a gente tiver um quarterback que saiba lançar minimamente a bola sem cometer turnovers constantes, cara, Denver é um time para jogar em janeiro. Para ir para finais de conferência Super Bowl, tá muito longe ainda. Mas para jogar em janeiro, pensar em vencer uma primeira rodada de playoff, isso tem toda a condição. Surpreender no wildcard, né? Dá para pensar. Sim. É mais ou menos o que a gente imagina, né? Com um cara mediano, vamos dizer assim, no comando do ataque, a gente tem a chance ali de beliscar os playoffs e quem sabe alguma coisa no wildcard round. Mas aí para você chegar em finais de conferência e pensar em Super Bowl, você precisa ter o cara, né? Ou então uma defesa voando, né, cara? E voando, assim, na ponta dos cascos, como foi em 2015, né? A gente até bateu um papo com o Cody Roark e ele comparou com o Chicago Bears de 2018, né? E ele falou, né, que o Mitch Trubisky, por exemplo, é um quarterback bem mediano para baixo, né? E mesmo assim o Chicago Bears chegou na pós-temporada. Então ele falou assim, com quarterback average a gente pode sim chegar, porque a defesa está num nível... Subiu muito, né, o nível da defesa. Hoje, na minha opinião, pelo menos a defesa do Broncos, acho que hoje é top 5 da NFL, né, com essas adições que foram feitas, né. Agora é só saber se o Drew Lock vai ter esse nível, pelo menos average, né. Cara, se ele tiver esse nível, a gente consegue brigar, porque a gente tem que lembrar também que a Conferência Americana cresceu em nível técnico
nessa última temporada, onde a gente está vendo Buffalo Bills brigando, onde a gente vê Miami Dolphins brigando. Cara, quando que nesse universo a gente ia pensar que a divisão leste da Conferência Americana ia ter 2 equipes brigando por pós-temporada? E se as contratações que o New England Patriots fez surtirem efeito, a gente pode ter 3 equipes da leste brigando. O Jets a gente pode excluir, porque mesmo se trouxer Fields ou Lawrence, vai demorar um tempo ainda para pegar no campo. Mas a gente pode ter, quem sabe, 3 equipes. 2 é certeza, a outra é uma incógnita ainda. A gente vai pro norte, Steelers sempre briga, Ravens tem um timaço, e agora tem o Cleveland Browns também, jogando em alto nível. Vamos pro sul, só o Indianapolis Colts hoje, na minha humilde e modesta opinião, então como é campeão de divisão, não conta com a discussão. E aí no oeste, a gente vai ter o Chiefs, que deve, de novo, nadar abraçada, e aí a gente tem a briga que vai ser muito interessante, né? A gente vai ter Chargers com o Herbert jogando o fino da bola, a gente vai ter o Denver com um grupo habilidoso, mas se tiver um quarterback, vai conseguir jogar melhor. Então, assim, eu considero que é uma possibilidade muito boa. A briga da Conferência Americana é totalmente nivelada por cima. Então, tem que ter constância desde o começo, cara. Você tem que ter, no mínimo 9 vitórias para poder pensar em brigar por pós-temporada. Tendo 10 ou 11, cara, aí você pode ficar um pouco mais confortável, porque aí os outros jogos você pode brigar, e aí numa sorte dessa você pega aí uma quinta, sexta vaga, e vai abrir uma vaga a mais de pós-temporada, né? A briga agora ficou mais aberta, ficou mais legal. Sim. Então, assim, é uma briga nivelada por cima, muitos times melhoraram o seu nível, e quando o Denver melhorar, vai encontrar muita gente casca grossa no caminho para poder brigar. É o que a gente falava aqui nas lives, né, Thiago, Gustavo? Falta o quarterback 50,1% bom, né? Se tiver isso daí, o grupo é talentoso para levar, né? Matheus, vamos entrar agora no draft. A gente falou um pouquinho, mas especificamente vamos entrar no draft. Tirando o Trevor Lawrence, né, que é um raio que não cai sempre aí na NFL, qual outro quarterback que você vê que mais te encanta neste draft da NFL, que você mais gosta e você acha que vai mais longe na NFL? Justin Fields, cara. Eu tive a oportunidade de narrar um jogo de Ohio State, que foi justamente o jogo da semifinal, e teve um lance onde ele tomou um tackle nas costelas, que ele teve que sair da partida, e ali todo mundo falou, beleza, fim de jogo pro Justin Fields. E o cara com a costela arrebentada volta para campo, mostrando um baita de um empenho, para não falar o que eu realmente estou querendo falar, e no segundo tempo continua comendo a bola, continua lançando para touchdown, continua correndo, o que mostrou que ele tem muito coração. Então, se ele mostrar essa disposição e esse coração no time da NFL, cara, feliz o time que selecionar ele. Então, é um quarterback que me agrada bastante. Legal. E você acha assim, vendo o panorama que a gente está na 9, você acha que é mais provável o Denver Broncos a gente subir ou a gente descer? E o que você faria se você fosse o GM dos Broncos? Bom, nesse caso, pegando as duas perguntas, né? A primeira hipótese, up ou down, eu acho que seria mais provável, se acontecesse alguma coisa, um trade down. Eu acho que, por exemplo, eu bati muito nessa tecla do running back. A saída do Lindsay abre uma lacuna gigantesca para o jogo terrestre, porque se você não tem um bom jogo terrestre, você depende do jogo aéreo. E aí a gente fica pensando, caramba, a gente tem o Melvin Gordon, que não é especificamente... Eu olho pro meu quarterback, é o Drew Lock. Cara, eu preciso de um running back bom. Então eu acho muito provável que um trade down possa acontecer, pegando esse cenário, para selecionar aí um Najee Harris ou um Travis Etienne da vida. Trade up eu acho muito complicado. Só se o George Paton estiver disposto a pegar um quarterback nas 3 primeiras escolhas. Chegue ali no Jaguars e fale, eu te dou 3 primeiras rodadas, mais a minha escolha de segunda agora, você me dá a tua escolha. Pode ser, tipo, uma loucura de mercado mesmo. Mas eu acho muito mais provável um trade down. E qual foi a segunda pergunta mesmo? Desculpa. O que você faria se você fosse o GM dos Broncos? Eu ficaria na 9. Eu acho que hoje, deu para perceber que o Peyton, ele tá gostando muito de trabalhar a defesa. Então eu acho que na escolha número 9 você pode pegar um ótimo prospecto de defesa estando disponível. Por exemplo, se o Micah Parsons estiver disponível, cara, só vem. A gente viu no ano passado, a gente na escolha número 15, com os 3 melhores wide receivers disponíveis. E eu só falava, e eu lembro que eu até escrevi no Twitter, a parada é a seguinte, você tem os 3 melhores WRs da classe. Se tu não selecionar o Jury, cara, você tem um problema na cabeça. Ainda bem que selecionou o Jury. Então eu acho que nesse momento, a escolha número 9 ela é muito confortável para a gente pegar um bom prospecto defensivo. Mas a minha segunda hipótese seria o trade down para pegar um running back.
Eu vou te colocar agora numa situação que você falou que você ficaria na 9, mas ao mesmo tempo você falou que você gosta muito do Justin Fields. Hoje a gente viu reportes aí que é bem provável que os 3 primeiros a saírem, segundo reports aí, sejam Trevor Lawrence, o Zach Wilson e Trey Lance. Imaginando, então, que o Justin Fields sobraria para escolha 4. Se você fosse o GM, você ligaria para Atlanta? Não ligaria. Não ligaria. Eu acho que é o que eu falei. Se a cabeça do Peyton tá pensando em dar uma última oportunidade pro Locke, você trazer alguém do draft não cria a competição que eu acho que ele quer que aconteça. Então, pegar quarterback nesse draft agora, eu não pegaria numa escolha alta, né? Se for para escolher alguém, como eu falei, escolha alta, 4ª, 5ª rodada e deixa ali no elenco. Então, eu acho que eu ficaria na 9. Se tiver um bom prospecto defensivo, seleciona. E se tiver que fazer algum movimento, desce e foca no running back. E agora a minha última pergunta. Tirando o quarterback, qual é outro atleta que você... Ou outros atletas assim que você mais gosta, além do Jahl Parsons que você citou? Cara, eu vou te falar que justamente a posição de running back me agrada muito, cara. Eu vejo o Najee Harris e vejo o Travis Etienne como 2 baita prospectos, e no fundo eu fico pensando, caramba, se fizer o down para pegar o running back, eu não vou criticar, porque é uma boa opção. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho que se o Micah Parsons estiver disponível, eu acho que vai ser ele. Mas se não tiver o Parsons disponível, eu creio que vai ser aquilo que os insiders americanos têm falado de pegar um quarterback. De você pegar, deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço o nome deles, ou o Farley ou o Surtain. Então, assim, eu creio que Denver não possa fugir aí dessas 3 possibilidades. Surtain, ou então o Feller, ou então o Parsons, se tiver disponível, e aí se tiver um down, running back. Legal. E o down é bem provável, seguindo a linha de raciocínio que você falou, né? Dado o raciocínio que o Peyton quer dar um ano para o Locke, faz todo sentido você falar, bom, beleza, não vou, né, entrar na briga que está quase que terminada lá pelo topo de QBs, vou ficar aqui na 9 e selecionar, ou eu vou dar um down, porque eu quero dar um ano para o Locke e já acumulo para 2022, né? Então, assim, faz sentido na estratégia de, não, vamos ver o que o Locke tem, se não virar nada em 2022, eu estou de novo em posição para ir na briga, né? Faz todo sentido. Não, e eu tenho certeza que o Peyton deve estar pensando isso, cara. Você teve muito tempo na mão do Elway, tá na hora de você trabalhar na minha mão. Na minha mão, eu vou ver se você vai render de verdade para ver se você realmente merece a titularidade, merece a chance. Um outro nome que o pessoal fala um pouquinho também para Denver na 9 é Kyle Pitts. Qual a sua análise sobre isso, Matheus? Olha, cara, eu, para ser sincero, no meu mock, eu coloquei o Kyle Pitts indo primeiramente para New England. Mas o New England foi lá, se mexeu, trouxe 2 tight ends, trouxe o John Smith, trouxe o Hunter Henry, e aí eu fiquei pensando, ok, temos um tight end. Nunca duvide do cachorro do Bill Belichick, ele gosta de tight end. Se bem que, felizmente ou infelizmente, o draft vai ser presencial, né? Então não teremos a cena do cachorro, não teremos a cena de um cidadão defecando na casa do Mike Vrabel. Enfim, não vamos ter essas cenas maravilhosas à nossa disposição. Mas, cara, eu vou te falar que o Noah Fant me convenceu na última temporada de que ele pode ser o tight end cara da franquia. Então, eu, particularmente falando, não iria de tight end numa escolha alta, e a gente sabe que o Kyle Pitts tem uma possibilidade gigantesca de sair na primeira rodada. Não vai ser mais para New England, aparentemente. Então, é um jogador que agora eu fico em dúvida de onde pode parar. É um prospecto com certeza muito interessante. Tem gente que joga ele lá em cima, né? Até antes de Denver saindo, às vezes. O que também seria interessante, né? Porque daí um jogador ali de calibre defensivo, mais do que nunca, estaria disponível ali para Denver, né? Então seria também interessante, não ficaria triste, não. Fazer um comentário, né? O Matheus falando, né, do draft do ano passado, dos wide receivers, né? E assim, draft com o John Elway também é uma experiência única, né? Tinha os 3 wide receivers, né? E a gente torcendo, vendo o board caindo perfeito pra gente. A hora que caiu perfeito, eu já pulei na sala. Falei, pô, beleza, vai vir o wide receiver. Aí dá 5 segundos você fala, é o Jerry Jeudy. Só pode ser o Jerry Jeudy. Não tem como, não tem como ser outro. Pelo amor de Deus, você fica apreensivo da mesma maneira, cara. Aí só a hora que tem a pique mesmo, fala, bom, beleza, não me estragou. Mas é a mesma coisa, imagina se a gente faz uma troca lá com o Atlanta Falcons da vida, vai para a escolha 4,
na nossa cabeça, vamos supor, Justin Fields, aí daqui a pouco você fica com medo de escolherem o Mac Jones, por exemplo, entendeu? Então, você só acredita na hora que anuncia efetivamente, né? Não, eu lembro que essa seleção do Jury, eu lembro que eu tava na frente da televisão e eu tava filmando, né? Eu falei, beleza, a reação que eu tiver é a reação que vai ser publicada. E eu falando, vem Jury, vem Jury, vem Jury, aí, selected Jared Judy, tipo, comemorando como se fosse gol, cara, porque, assim, tá bom, viesse o Huggs, viesse o CeeDee Lamb, cara, eu também tava feliz, eram 3 baita wide receivers. Sim. Mas a gente sabia que o Judy era o melhor da classe, cara. Se a gente tem a chance de pegar o melhor, cara, não tem por que você desperdiçar. E o Elway, ainda mais sem subir, né? Ainda mais sem subir, né? Você ficou exatamente, quietinho cara. ali. Denver não fez movimentação nenhuma, porque percebeu que o wide receiver não era a prioridade para as 14 primeiras escolhas. E quando caiu no colo dele, falou, filho, vem pro papai, é nosso. Exato. A paciência valeu a pena, né? Isso. Bom, Matheus, para a gente finalizar, vamos falar um pouco da liga, né? Da NFL como liga, né? Como um todo. E falar do mercado brasileiro, né? Atualmente nós somos o segundo maior mercado fora dos Estados Unidos, né? Em termos de consumir NFL e audiência e, enfim, toda a pesquisa foi feita e demonstrou isso aí que nós somos o segundo maior mercado consumidor, perdendo só do México, né? Por razões ali mais óbvias e históricas. Você acha que a NFL tem olhos para o Brasil? Você acha que o Brasil tem interesse em receber a NFL? É um casamento que tem chance de rolar aí? Totalmente. A NFL já negocia com o Brasil há muito tempo, já se fala que Pacaembu, Allianz Parque, Neoquímica Arena ou Morumbi podem receber um jogo da NFL, seja temporada regular ou pré-temporada. E essa história da Federação Paulista erguer o complexo lá no Parque do Tietê é outra coisa que vai fazer a liga olhar pra gente e falar, os caras têm estrutura, os caras tocam projetos sociais, eles envolvem a comunidade na prática do esporte, eles têm campos legais pra gente poder jogar, por que a gente não pode ir pra lá? E outra, é o nosso segundo maior mercado fora dos Estados Unidos. Ali tem público pra gente. Então eu tenho certeza, cara, que um jogo vindo pro Brasil vai ter todo o retorno que a liga precisa e quer ao mesmo tempo. Eu enxergo que se esse jogo acontecer, esse jogo acontece em São Paulo, mas aí é um palpite meu, esse jogo acontece em São Paulo, e e se fosse entre os 4 campos, né, se tivesse que apostar entre os 4, eu apostava na Neoquímica Arena, porque como a Federação Paulista de Futebol Americano trabalha constantemente em contatos com a NFL, e o presidente da Federação Paulista de Futebol Americano é também presidente do Corinthians Steamrollers, e o Steamrollers já jogou em Parque São Jorge, já alugou o Pacaembu para fazer uma partida amistosa. Então eu tenho certeza que esse trabalho para apresentar a Neoquímica Arena também seria um trabalho interessante, até porque quando o Caio Santos, quando o jogador do Kansas City Chiefs veio para o Brasil, nesse trabalho de ser o embaixador da NFL, ele foi levado para um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. Então, assim, já é um trabalho de você mostrar para a liga o que tem no Brasil, o campo que a gente tem aqui está mostrando para vocês, mas a própria NFL sabe dos outros campos que tem. O Allianz Parque, por exemplo, tem a grama sintética, que pode ser um fator também que façam eles pensar, opa, o jogo aqui não é tão prejudicial. O Pacaembu, que é um campo histórico para São Paulo. O próprio Morumbi, que tem uma capacidade gigantesca. Então, as possibilidades são gigantescas. Então, eu acredito que em 5, 6 anos, cara, a NFL vai vir para o Brasil. O jogo de NFL vai acontecer no Brasil. Temporada regular ou pré-temporada? Eu não sei, mas que esse jogo vai acontecer, vai acontecer. E o Maracanã, Matheus, do Rio de Janeiro, por conta da Federação Paulista ser mais envolvida, o Maracanã, talvez Rio de Janeiro, não seja um destino tão provável? Seria mais nessa linha? O presidente da Federação Paulista, o Trigo, ele falou uma coisa que eu concordo, cara. Embora a gente esteja querendo que São Paulo receba esse jogo, tem vários campos no Brasil com essa possibilidade de receber. A gente tem Maracanã, tem Mineirão, tem a Arena Amazonas lá em Manaus, a gente tem a Arena Cuiabá, a gente tem a Arena das Dunas no Nordeste, a gente sabe que o Nordeste é um dos principais polos do FA brasileiro. Então, campos para isso tem. Inúmeros. Tem muita opção. A Liga pode chegar e escolher. Mas claro que a gente vai querer que aconteça num polo onde a concentração seja maior. E a gente sabe que São Paulo hoje é um centro do Brasil para absolutamente tudo. Então, o meu palpite, falando por mim, eu acredito que esse jogo vai acontecer em São Paulo. Mas tem muito campo Brasil afora, aqui, em todos os estados, que tem condição total de receber esse jogo.
O Maracanã talvez fosse o palco com maior apelo e conhecimento, né, internacional, né? Todo mundo de fora sabe o que é o Maracanã, onde é. Rio de Janeiro, talvez nesse apelo, nesse sentido de fazer Brasil, Rio de Janeiro, né? Aquele clichê batido já que a gente sabe. Então, é aquilo, cara, são dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho de mercado, que a gente acredita que seja São Paulo. O outro caminho é onde a galera já está acostumada a ir fora do Brasil, Rio de Janeiro. Um Pro Bowl, por exemplo, né? Você acha que é uma opção também? Ou você acha que ficaria alguma coisa em termos de pré-temporada, temporada regular? Eu acho que, em primeiro momento, poderia ser um jogo de temporada regular, como foi organizado no Azteca, no México. Eu acho que poderiam trazer um jogo isolado de temporada regular aqui para o Brasil. Entendi. Hoje no Brasil nós somos 19,7 milhões, né, de pessoas que se descrevem como torcedores de NFL, né, consumidores de NFL. Fica atrás aí do México com 23,3. Então não é uma diferença tão grande, né? Já a diferença para o Canadá, por exemplo, que é logo após o Brasil, é imensa, né? Nós estamos com 19, eles estão com 7. Então é bem confortável essa posição do Brasil. Fico feliz em ouvir, né, a sua perspectiva de que vai haver um jogo da NFL no Brasil dentro em breve, né? Essa conexão realmente acontece. Tive o privilégio de ver jogos lá em Denver, né, do nosso Denver Broncos, e seria um prazer enorme em São Paulo, né, tá acompanhando aí qualquer jogo que fosse, né, porque a experiência é fantástica. Cara, seria fantástico. E eu fico. Aí começariam as apostas, né? Quem são as equipes que vão fazer o jogo no Brasil? E não sei, a liga, onde o Cairo Santos estiver, a equipe do Cairo Santos com certeza vai jogar. Então, hoje o Chicago Bears, eu acho que é uma unanimidade. Então, teoricamente, seria um jogo da Conferência Nacional. Trazer quem, de repente? O Dallas Cowboys, que é um time de torcida forte no Brasil, o Green Bay Packers, que é um time de torcida forte no Brasil, um duelo de divisão, a rivalidade mais antiga da NFL, que tem torcida no Brasil, acontecendo no Brasil. Cara, eu acho que, falando agora mesmo, de forma espontânea, eu acho que o cenário perfeito seria um Packers e Bears hoje. Pensando agora, seria fantástico mesmo, né? Uma rivalidade, torcidas grandes, tem tudo para ser um grande evento no Brasil, né? Cairo Santos também, né, que vem de uma temporada fantástica. Então, ou então, de repente, se o Duzão começar a jogar em Miami, eles trazem o Miami Dolphins aqui, ou então, se tiver a feliz coincidência de ser a temporada em que o norte da Conferência Nacional cruza com o leste da Americana, e a gente pode fazer um Dolphins e Bears, Cairo Santos de um lado, Duzão do outro. Cara, se isso acontecer também, vai ser um baita produto de marketing isso. Exatamente. Gustavo, Thiago, algum outro comentário, alguma outra pergunta? Fiquem à vontade. Não, só para finalizar, eu perguntei no começo, né, o que faltava, se é de repente um apoio financeiro, coisa do tipo para o esporte realmente decolar no Brasil. Qual que você acha que seria o impacto de um jogo aqui para o esporte em si, não só como para o mercado, vamos dizer assim, mas para a prática do esporte em geral, o que você acha que representaria um jogo de NFL no Brasil? Para mim, duas coisas. Primeiro, as empresas teriam aquele carimbo definitivo de vale a pena investir nisso. E segundo, as crianças, as pessoas que estão tendo o primeiro contato com o esporte vão perceber que é um esporte que dá para praticar se você procurar algum projeto. Por isso mesmo que vai ser legal os projetos sociais que vão acontecer em São Paulo. Vão ser aí mais de 400 crianças da comunidade ali da região que vão ter a chance de praticar flag football no campo. Então, é muito legal você poder dar essa oportunidade para a comunidade. E foi engraçado que quando eu fiz um jogo entre Steelers e Titans na última temporada, onde eu levantei a bola sobre o trabalho que a Federação Paulista estava fazendo junto à CBFA. E naquele momento, eu soube que muitas empresas começaram a olhar aquilo com mais carinho, falando, caramba, estão falando na ESPN que aqui no Brasil o negócio pode ser bom. Eu acho que vale a pena investir a minha marca nisso. Então, eu acredito que tudo isso que já está acontecendo, a Arena de São Paulo sendo erguida, os projetos sociais rolando e futuramente um jogo da NFL vindo para o Brasil, cara, as empresas vão olhar e falar, podemos investir. E ao mesmo tempo, o público vai chegar, um pai e uma mãe vão chegar e falar, meu filho pode jogar isso aqui. E aí a gente pode ter o que a gente tanto quer no futebol americano brasileiro, criação de categorias de base, porque eu lembro que eu fiz um jogo entre Corinthians Steamrollers e América Locomotiva, que é o América Mineiro, onde a técnica, a head coach da equipe do América, chegou para mim, mais um membro da staff do Corinthians, e falou, uma coisa que eu não entendo do Brasil é que atleta de futebol americano aqui, a gente vê começando com 22 anos de idade, numa média aí inicial.
lá nos Estados Unidos a gente começa a formar com 4, 5 anos. Então esse também é um objetivo, você criar essas categorias no Brasil, para que a criança brasileira comece a jogar com 4, 5 anos de idade e possa ser um atleta lá na frente, quem sabe. A cultura, de fato, né? A cultura esportiva, cara, isso precisa acontecer. Puxando essa pergunta do Gustavo e aquilo que você acabou de falar, você acha, por exemplo, todos nós praticamente começamos a acompanhar o Broncos no mesmo período ali, Tim Tebow, uma grande parte também começou na época do Peyton Manning, e um pouco as pessoas mais velhas pegaram a época do John Elway, mas basicamente foi a época do Tim Tebow para frente. Você acha que com o crescimento das transmissões do futebol americano no Brasil, que a gente tem uma cobertura muito grande, que se você for ver no passado, a gente não tinha uma cobertura tão grande como a gente tem hoje. Hoje a gente tem quase todos os jogos passando, a gente tem vários canais, a ESPN abre 2 canais, a Fox Sports mais 2 canais, playoffs passam todos os jogos. Você vê isso daí como uma forma interessante de você cada vez buscar um público mais jovem, e aí você formar mais atletas e também você ter um alcance cada vez maior no Brasil? Uma coisa que eu acho legal é que não basta só o trabalho que a televisão faz, né, que a ESPN faz, mas a gente vê hoje projetos como o Mile High Brasil, torcedores brasileiros de uma mesma equipe que se juntam e fazem um conteúdo de qualidade. Assim como tem a galera dos Steelers, assim como tem a galera do Packers, a galera do Patriots e tantas outras equipes. Então eu acho que mais do que o nosso trabalho enquanto televisão, eu acho que também é muito importante o trabalho da própria comunidade, porque o trabalho da comunidade facilita o acesso à informação, facilita a prospecção de novos fãs e, ao mesmo tempo, facilita o interesse da pessoa em querer, por exemplo, praticar. Muitas vezes, na hashtag do Twitter, alguém falava, onde é que eu posso achar um lugar para jogar? Onde é que eu posso jogar? Aí, quando era uma transmissão comigo, eu sempre falava, de onde você é? Eu sou de Ribeirão Preto. Tem 2 equipes lá que você pode treinar, uma delas é o Challengers, que já foi campeão nacional e tal, tem um projeto bacana, a pessoa vai lá até o Challengers e beleza, começa a sua carreira de jogador. Eu sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem a equipe X aqui para você começar a treinar, e eles têm projeto de flag, você pode começar por ali. Então, assim, tem muitas equipes no Brasil que estão sempre abraçando novas pessoas, sejam homens, sejam mulheres, estão sempre abraçando e dando oportunidades. Então, eu acho que mais do que o trabalho da TV, o trabalho da comunidade em fazer esse trabalho de formiguinha, de pegar pessoa por pessoa e falar, conhece a NFL? Aqui, assiste. Vamos começar pelo Super Bowl? Vamos começar pelo Super Bowl. Então, assim, quanto mais trabalhos como esse aqui tiver no Brasil, e tem muitos espalhados hoje, mais esse público vai aumentar. Show. Agradecer ao Matheus, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui. Matheus, primeiro de tudo, de novo, obrigado por participar, a gente agradece seu tempo, que foi uma honra imensa poder trocar essa ideia sobre o Denver Broncos, sobre a NFL, sobre o futebol americano no Brasil com você. É extremamente importante esse conteúdo que a gente está produzindo, então, muito obrigado e espero que a gente possa falar de novo em breve e com vitórias agora, com uma campanha positiva, com o time no playoff, se Deus Tebow permitir. Obrigado, Matheus. Mais uma vez, quem agradece sou eu, gente. Desde que eu comecei a minha carreira jornalística com futebol americano e desde que eu me conheço por torcedor do Denver Broncos, eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. Aproveito até aqui para deixar um beijo, um abraço também para o Fábio e para a Ana, que eu gosto pra caramba deles também, e também para toda a equipe que, de repente, não pôde estar aqui batendo esse papo. E, ao mesmo tempo, agradecer de novo o convite. Para mim é uma baita de uma realização podendo estar aqui na página como fã, como espectador, e tomara mesmo que novas oportunidades possam vir e, principalmente, né, com vitórias. Valeu, gente. Exatamente. Obrigado, Matheus. Gustavo, também te agradeço. Até uma próxima. Valeu. Até uma próxima, galera. Matheus, muito obrigado. A única coisa que eu tenho a dizer é que esse papo aqui foi nada menos do que sensacional, cara. Sensacional. Esperamos ter você aqui em outras oportunidades. Quem sabe a gente não traz você aqui numa live para você vir cornetar o Drew Lock aí pra gente depois do jogo. Conte comigo para isso. Muito obrigado, cara. Boa noite, galera. Interagir com a galera, né, Gustavo? Responder as perguntas espinhosas do chat. Porque esse chat aqui, filho, tem hora que pega fogo o negócio aqui, cara. Tem hora que é difícil controlar, que tem coisa que não dá pra pôr na tela, você fala, opa, esse aí segura um pouco. Segura aqui, não põe isso aqui. Às vezes você tá comentando uma coisa, o André já
já colocam uma cutucada de um apoiador embaixo aqui, você já nem sabe que se você continua comentando, se você passa, não pode perder a compostura. É difícil, mas não pode. Muito obrigado, cara. Foi sensacional hoje. E valeu, galera aí. Thiago Portugal, obrigado também. Papo super bacana com o Matheus aí. Te agradeço também. Obrigado. Valeu, André. Valeu, Gustavo. Valeu, Matheus. Eu faço das palavras do Gustavo as minhas. Foi um papo sensacional. Obrigado aí pela você ter a disponibilidade de tempo de conversar com a gente. É muito, como eu disse no começo, é muito importante a gente poder levar a voz de uma pessoa que está no meio público, uma pessoa que também é um torcedor do Denver Broncos, para a nossa comunidade do Mile High Brasil. E então, assim, é muito gratificante a gente poder ser esse canal que leva a sua voz aí para todo mundo da nossa comunidade. Mais uma vez, obrigado. Um prazer falar com você. E, novamente, no futuro, esperamos falar com você após uma temporada muito positiva. Amém. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse Mile High Brasil Talk. Terminar assim, ó. Broncos. Terminar com o Tim Tebow. Não, peraí. Assim. Homenagear o Fábio, que sempre faz isso também, né, Fabião? É isso aí, galera. Go Broncos. Valeu!